Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da lições CPAD. Chegamos na lição de número 2, vamos tratar sobre a ética cristã e ideologia de gênero. A lição hoje está com o texto áureo em Gênesis 1:27, que trata que Deus criou o homem macho e criou também a mulher fêmea. Criou Deus à sua imagem. Nós vamos ver que a leitura bíblica e classe nos vai falar sobre iniquidade. E ela está com base com o livro de Isaías, capítulo 5, versículo 18 até o versículo 24. O que é ideologia de gênero? Consequências da ideologia de gênero. O ideal divino quanto ao sexo. Então, hoje nós vamos tratar sobre essa lição, aonde nós vamos ver as distinções do sexo dentro do aspecto biológico, que a ideologia de gênero não considera esse aspecto biológico, que é o padrão divino na sociedade, aonde as famílias são exatamente originária do macho e da fêmea, do pai e da mãe, onde vem os filhos para que haja gerações, aonde Deus cumpre os propósitos que foi dado aos pais nos filhos. Então é fundamental nós iniciarmos a aula já falando sobre a proteção familiar. Nós vamos falar sobre também a santidade, o aspecto que Deus quer quanto à preservação daquele que é macho, continuar sendo macho, e daquele que é fêmea, continuar sendo fêmea, para que haja uma perpetuação na espécie, da qual nós vamos estudar que por trás há um inimigo familiar, que a nossa luta não é contra a humanidade nem contra os homens que vivem em sociedade. Não. Biblicamente, nós temos uma luta constante nas regiões celestes, aonde estão os demônios. A nossa luta não é carne contra carne. A nossa luta é carne contra espírito imundos, demoníacos, que lutam contra a família. E nós vamos ver exatamente em um outro vídeo que nós vamos fazer, que é o nosso vídeo extra, que já está sendo enviado para todos aqueles que são ofertantes, que tratam de doar alguma coisa para a nossa construção, que está em andamento. Nós já estamos finalizando o reboco, por dentro já foi finalizado, já está o piso da nossa construção, da nossa sala de aula. Quem está nos acompanhando sabe que os irmãos estão fazendo esta sala para a glória de Deus. Nós estamos exatamente com o telhado, com o reboco interno, vamos para a pintura e vamos colocar nossa lousa lá. Rapidinho nós vamos fazer isso. E depois vamos fazer o reboco externo e também, posteriormente, uma mesa, um birô, uma cadeira, vai ser tudo bonitinho para a glória de Deus. Nós fazemos essa força. Vocês aí, nós aqui, unidos em prol do reino de Deus. Depois quando tiver pintado, nós vamos mandar a foto. Então, meus irmãos, veja aqui na nossa aula. O que é que está acontecendo nesses últimos dias? Que os homens não conhecem os sinais da vinda de Jesus. A nossa lição ela vai tratar sobre os sinais da vinda de Jesus. E essa tal de ideologia de gênero, onde nós vamos falar dessa ideia, de onde foi surgida essa ideia. Irmãos, para Satanás, os demônios, eles não se preocupam em ser macho ou fêmea. Por isso que ele está por trás da ideologia de gênero.
Satanás o que quer mesmo é um corpo. Tanto faz ser um homem como ser uma mulher. Para Satanás, ele não há de fazer distinção entre macho e fêmea, entre aquele que tem o óvulo e aquele que tem o espermatozoide. Ele não vai fazer essa distinção porque ele quer domínio. E a primeira coisa que ele quer é um corpo humano. Porque os animais, Deus não deu domínio aos animais. Então a ideologia de gênero, ela vai atacar a humanidade. Porque é por trás do domínio que Deus deu ao homem, que Satanás ele quer o domínio para governar a terra. E ele não consegue isso através de uma cobra, através de um jumento. Não, ele não consegue através de um macaco. Ele só consegue através de homens e mulheres, a qual Deus deu domínio na criação. Domínio sobre os peixes, domínio sobre os animais do campo, domínio sobre as aves do céu. Então, Satanás não interessa para ele se é macho e fêmea, se tem o Bilal ou se tem a Xana. Estamos falando por tipologia, porque é muito difícil ensinar publicamente aonde nós temos várias crianças assistindo no YouTube. Por isso que é bom falar por parábola. Então, meus irmãos, então Satanás, ele não quer saber se é homem ou se é mulher. Ele quer um corpo humano. A ideia e a tática de Satanás na ideologia de gênero é acabar com a raça humana. Primeiro, se eu tenho 100 casais, macho com macho e fêmea com fêmea, num período de uma geração de 70 anos, se todos morrerem durante 70 anos ou 80 anos, essa geração todas elas vão morrerem. E é isso que Satanás quer, acabar com a raça humana. Por isso que o anticristo, quando virá, ele vai vir exatamente com essa cultura de ideologia de gênero. O que é isso? É quando ele vai conseguir, quando a igreja não estiver mais na terra, porque essa ideologia de gênero é um sinal da volta do Senhor. E como ele não vai conseguir agora, enquanto a igreja estiver orando pelas famílias, pelos seus filhos, pela humanidade, pela sociedade, Satanás não vai conseguir em massa essa ideologia. Eles estão só na minoria, por isso que eles não conseguem totalmente nos seus congressos, na política, no Senado, na mídia. Eles estão querendo implantar essa ideologia de gênero para controlar a humanidade e, por fim, dar exatamente uma destruição total. É isso que Satanás quer. A destruição do corpo humano. Porque não pode procriar macho com macho. Todos vão morrer. Nem fêmea com a fêmea. Todos vão morrer. Não há perpetuação na espécie macho e macho. Não há perpetuação na espécie quando é fêmea com fêmea. Então Deus, ele sabe muito bem que a ideologia de gênero é uma armadilha que está sendo produzida nos laboratórios do mundo espiritual, que é exatamente os inimigos de Deus contra a igreja do Senhor que ainda está na terra. Porque o mundo não quer saber disso. A igreja sabe dos padrões, da moralidade, da ética cristã, que Deus estabeleceu desde os princípios. Macho e fêmea, Deus o criou. As promessas que Deus tem para os filhos que foram dadas aos pais, que passam para filhos, é o modelo de revelação que Deus dá. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado aos pais. Então Deus, quando ele vai falar com a humanidade, ele usa o modelo da família.
aos pais. Deus fala pelo pai, pela mãe, pelos filhos. Então, as promessas que Deus tem para os pais, é necessário que esses pais tenham os filhos, que esses filhos sejam os herdeiros, e a promessa de Deus continue na vida da geração da qual Deus cumprirá todos os seus propósitos para o bem da humanidade. Com isso aconteceu com a semente da mulher. Era necessário que viesse famílias, que viesse gerações, que viesse macho e fêmea, até que nascesse uma chamada Maria, e Deus colocaria no ventre dela um homem. E esse seria o Salvador do mundo. Então, meus amados irmãos, nós vemos que há toda uma estratégia satânica por trás da ideologia de gênero. Para eles, tanto faz ter Bilal, ter pinto, ter vagina, ter Xana. Para eles não precisa disso. Por quê? Porque é uma tática satânica. Eles querem destruir a humanidade. Com isso, quando se trata da ideologia de gênero, é a pessoa que traz para si o seu próprio ideal, o seu próprio mundo, independente de Deus. São as mentiras que Satanás colocou desde o princípio. Não é assim que Deus disse? Não foi assim que Deus disse? Então, o que foi que Deus disse, irmãos? Deus disse para Adão e Eva não comerem, porque no dia que comerem, certamente morrereis. E a serpente, que é esta tal de ideologia, e esta árvore do conhecimento do bem e do mal, que querem implantar na cabeça de crianças e adolescentes, independente da criação dos seus pais, tirando da própria carteira o nome de pai e de mãe, isto é uma covardia na própria decisão da maioria, onde em sociedade está o reflexo de Deus, que existe o macho e a fêmea, e todos, na sua maioria, concordam no casamento heterossexual, macho e fêmea, e também monogâmico, exatamente um homem para uma só mulher. Então, meus irmãos, nós estamos tratando sobre os últimos dias, por isso que falar sobre ideologia de gênero, que está nas novelas, que estão querendo invadir as mídias sociais, na política, que querem tomar posse do Senado. Então, isso nós observamos o seguinte: anjos de Deus trabalham em favor de todos aqueles que procuram servir a Deus. Não são esses anjos de Deus enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Nos dias de Ló, havia uma cultura entre macho e macho, fêmea e fêmea, que era perversa aos olhos de Deus. E essa cultura tem se passado por muitos e muitos anos até os dias de hoje. Nos dias em que Herodes, nos tempos de Cristo, Herodes já vivia nessa cultura. Ele, juntamente com muitos reis anteriores e depois dele, essa cultura entre macho e macho, fêmea e fêmea, a cultura da homossexualidade, é uma cultura que é muito antiga. Que nesses tempos de Herodes parecia uma moda. Todos iam se banhar nus. Então, havia entre eles, os reis, e no Senado romano, essa tal de cultura. E quem não absorvesse, quem não aderisse a essa moda, era até mesmo criticado. Então tenhamos o cuidado, porque temos que ser um crente que é avisado por Deus, e assim como Ló, mesmo demorando, precisou os anjos dar uma ajudinha para tirar a família para fora. Então, tirar para fora, porque a igreja são exatamente aqueles tirados para fora.
Porque o arrebatamento é retirar a igreja para fora deste mundo. Nós vemos o seguinte, meus amados irmãos. Vamos para cá. Ó. Os anjos chegaram dizendo para Ló: quem estão aqui os teus genros, as tuas filhas, os teus filhos? Quem ainda mais está aqui da tua família? Os anjos vieram, porque por trás havia um Abraão orando pela família de Ló, porque estava dentro de uma Sodoma. E a Sodoma, Jesus advertiu que os dias da sua vinda será como os dias de Ló. A cultura predominante, macho e macho, fêmea e fêmea, ou seja, independente de ser jovem ou até mesmo velhos. A cultura predominava todo tipo de pessoas. Isso nós observamos o seguinte, meus amados irmãos, que os anjos ajudaram a retirada da igreja. E é isso que vai acontecer no arrebatamento. A ideologia de gênero ainda não ganhou a sua força. Ainda não está predominante no mundo. Ela estará predominante quando o anticristo estabelecerá o seu governo na terra. Porque enquanto a igreja estiver na terra, ensinando a família, os filhos sendo ensinados pelos seus pais, Deus não deixará que essa cultura seja predominante na maioria. O que vai acontecer é que a igreja vai embora dessa terra. E que essa ideologia de gênero vai ganhar força. Vai ganhar força. Por quê? Porque o anticristo será exatamente o mentor oficial. Estará por trás. Porque ele acabará com tudo que se chama de Deus. Ou se adora. Ele vai eliminar todas as bíblias que ensinam a favor do macho e da fêmea. Ele vai eliminar todos os CDs que falam sobre esse assunto, que são a favor. Vai tirar de tudo que é na internet a respeito de ser a favor do casamento. Então, meus amados irmãos, nós estamos falando aqui de um acontecimento muito próximo, aonde as pessoas vão procurar a palavra de Deus e não vão achar. Porque no período do anticristo será proibido a Bíblia. Eles procurarão a Bíblia nas casas das pessoas como se fosse drogas e condenarão muitos e todos aqueles que se dizem cristãos. Então, a ideologia de gênero com certeza será plantada de uma forma em massa, aonde predominarão exatamente o homossexualismo, macho com macho e fêmea com fêmea. O que observa que há profecias bíblicas a respeito disso. Quando a Bíblia fala lá em Isaías, nós vemos em Isaías no capítulo 4, Isaías capítulo 4, versículo 1, onde diz que naqueles dias 7 mulheres para um homem. É claro que haverá guerra naquele tempo, onde os homens estarão na guerra. E os homens, na sua maioria, desaparecerão na guerra, serão mortos. E a cultura homossexual predominante, 7 mulheres procurarão um homem. Será muito difícil a existência da masculinidade no período do anticristo. Ele mesmo aborrecerá o amor das mulheres. É ele mesmo que, quando invadir a cidade de Jerusalém, implantando esta tal de ideologia, e havendo o crescimento da homossexualidade, ele mesmo mudará o nome da cidade, que é Jerusalém, para Sodoma e Egito. Veja o nome Sodoma. Então, meus irmãos, é um anúncio final para a igreja de hoje, que os sinais estão exatamente comprovando que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus Cristo está retornando. Precisamos
urgentemente ensinar os nossos filhos, porque quando eles crescerem, eles não esquecerão. Amados irmãos, o assunto é muito polêmico, controvertido e até triste para aquele que gosta da verdade. Mas uma alegria para aqueles que esperam a volta do Senhor e que este mundo está no caos. Nós seremos arrebatados, deixaremos esse mundo de uma vez e seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Então, amados irmãos, vejamos. Olha, nós falamos sobre a intercessão de Abraão a respeito dos dias de Ló, certo? Pois bem, meus amados, na intercessão de Abraão em prol da família de Ló, Deus não mata o justo com o injusto. Deus tira o justo para que haja destruição do injusto, do ímpio, do pecador. Então, no tempo em que Abel foi assassinado por Caim, um matou um. Mas no tempo de José, 11 irmãos não matou um. 11 não matou um. Então, com isso, eu estou mostrando que os Caíns estão por aí querendo matar. Mas Deus preservará o José para não ser morto pelos Caim, porque Deus agora resolveu dar proteção para o Abel. Então, com isso, nós podemos mostrar, meus amados irmãos, que precisamos evangelizar as famílias, porque é nas famílias que nós temos os filhos. Os filhos. Por quê, irmãos? Porque há uma dificuldade muito grande na evangelização, principalmente na demora de decidir servir a Deus em espírito, servir a Deus com toda a alma. Muitos estão brincando. Com isso, essa brincadeirazinha, os genros de Ló, conversa é essa? Eu não acredito não. Nós não podemos brincar e nem ensinar brincadeira para os nossos filhos, porque quando nós formos ensinar a verdade, eles vão achar que é brincadeira. Os genros, não, Deus não vai destruir Sodoma não. Você está brincando, Ló, você é brincalhão, Ló. Eu não acredito não. Então cuidado, seja verdadeiro. Ensine com verdade, com temor. Ensine os filhos com disciplina, com ética, com a palavra de Deus, com moralidade. Ensine a palavra de Deus. Então, de 10 pessoas, porque Abraão intercedeu, se tivesse 50, o Senhor não destrói. Aí ele para em 10. E quando Abraão parou em 10, ele pensou, a família de Ló estará salva. Porque ele contou Ló, a mulher, os 2 filhos e as 2 noras, as 2 filhas e os 2 genros. Então, na contagem, 10 pessoas. Mas só 3 foram salvas. Deus quer salvar a família, porque os anjos vieram dizendo, onde estão os teus genros, os teus filhos, as tuas filhas? Onde estão? O desejo de Deus é salvar a família, que nenhum se perca. A Bíblia diz que quem crer tem promessa de salvação. E começa por você. Deus poderá salvar toda a tua casa. Foi isso que Paulo disse ao carcereiro de Filipos. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Deus disse para Noé, entra tu e a tua família. E quando Noé saiu da arca, Deus disse, sai tu, tua mulher e teus filhos. E quando eles saíram, já começou tudo errado. Saiu Noé, saiu os filhos, depois saiu a mulher. Não é assim, irmãos. Tem que sair obediente. A mulher tem que estar do lado do marido.
Ela é a companheira, compa. É aquela que está do lado. É aquela que estará diante de ti, Adão. Então ela tem que ser como escudo diante do homem. Ela que tira todas as flechas que vêm para o marido. Ela não chega para o marido fofocando, dizendo coisas, aperreando o marido, tirando a paz do marido. Ela vem tirando todas as flechas que está neste mundo para a proteção do marido, porque o marido vai promover como esposo, como mestre, como administrador, todos os bens possíveis que haja paz na própria família. A mulher sábia sabe fazer estas coisas. Então, meus amados irmãos, nós vemos o seguinte: Ló, ele não tratava os sodomitas com maldade. É isso que nós temos que ver. Tratava como irmãos para apaziguar, trazendo paz, pacificação. Então, quem está por trás? Os homens. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Então, as pessoas, nós não podemos usar de maldade com ninguém. Seja ele macho com macho ou fêmea com fêmea, seja ele da ideologia de gênero, nós não podemos jamais maltratar, porque não são qualquer coisa, são pessoas. Com isso, nós aprendemos que na evangelização destas pessoas, mesmo alguns se convertem com muita dificuldade. Um homossexual que aceita Cristo como seu Salvador e é um novo convertido, ele vai lutar exatamente para agradar a Deus. E por isso que ele sente muita dificuldade, e mesmo sendo crente, por detrás dos bastidores, ainda procura a sua podridão. Então, é uma cultura muito difícil, mas para Deus não há nada impossível. Nos tempos de Jesus, Jesus não falou diretamente, a gente não vê diálogo. Ele fala através dos apóstolos, mas Jesus deixava essas pessoas seguir a sua vida. Querem ser? Então siga a sua vida do jeito que você quer. Mas uma coisa é certa, só Deus na causa. Só Deus para nos libertar. Nós que estamos no contexto geral, todos pecaram, Romanos 3:23. Há muitas dificuldades entre eles quando aceitam a Cristo. Muitos deles são salvos na hora da morte, quando a morte chega, pela misericórdia de Deus. Para Deus não há nada impossível. Deus sabe salvar a quem se arrepende de todo o coração. Amados irmãos, nós estamos chegando já nos finais da nossa aula e nós vamos exatamente fazer um segundo vídeo. Este vídeo é o pulo do leão, pulo da onça, como vocês dizem, meus irmãos. Nós vamos tratar sobre o eunuco. Muito boa. Nós vamos falar sobre o homem e a mulher. Sobre o mesmo assunto. Nós vamos falar sobre menstruação e também poluição noturna. O que é isso? Então, todos que contribuíram para a obra de Deus na construção da sala receberão no seu e-mail o nosso vídeo extra. Vamos gravar e enviaremos pelo e-mail. Já aprendemos uma nova maneira de enviar o vídeo. Nós adicionamos um vídeo privado, ou seja, selecionado só com e-mails. Então, nós vamos enviar só para os e-mails que estão cadastrados com seus comprovantes de pagamentos de doações, seja qualquer valor. Só basta contribuir uma vez. Durante todo esse trimestre, você vai ter a aula extra para a glória de Deus. Então, contribua com alegria. E, ao contribuir, receberá cada aula da EBD um vídeo extra. Que Deus abençoe a você e sua família e que esta aula sirva de
subsídio para a nossa escola bíblica aí do próximo domingo. Deus abençoe, fica com Deus, fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.